Do livro político. Queria agradecer a presença de todos aqui de manhã, embora seja sexta-feira, chuva, trânsito, tudo. Agradecer a presença do Reginaldo Nasser, chefe de Departamento de Relações Internacionais na PUC, especialista em conflitos internacionais, Oriente Médio e Política Externa dos Estados Unidos. Autor do livro Os Conflitos Internacionais em Múltiplas Dimensões. Agradecer também a presença da Soraya, jornalista, mestre em Estudos Árabes pela Universidade de São Paulo, diretora do Instituto Cultura Árabe e coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino. Agradecer também a presença da Simone, socióloga e editora da revista Estratégia Internacional Brasil e editora do blog Esquerda Diária. Então vamos começar aqui com a Simone, depois a gente passa para o Reginaldo Nasser, e depois passamos para a Soraya. A gente pode fazer no modelo de 15 minutos, uma primeira explanação, depois a gente pode ir para o debate. Então, bom dia. Queria primeiramente agradecer aqui o convite, né? Muito importante essa iniciativa no segundo salão do livro político, de tratar, né, sobre as questões fundamentais que estão ocorrendo no nosso país hoje, mas também dos grandes temas internacionais que sempre são pauta. E a minha exposição, eu vou tentar trazer alguns elementos para o debate que talvez não sejam muito conhecidos, mas que eu acho que podem ajudar a lançar algumas luzes, né, sobre o conflito entre Israel e Palestina, para a gente poder pensar algumas considerações sobre como encará-lo, que não são muito tratadas pela mídia, pela imprensa normalmente. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente está realizando esse debate num contexto, é o salão do livro político, então a gente não pode deixar de falar de política também. A gente está realizando esse debate num contexto em que ontem, né, foram aprovados 58 bilhões de reais em aumento de salário de políticos, juízes, né, enquanto há aí um aumento de austeridade no nosso país, que é o produto justamente desse governo golpista do Temer. E o que eu queria trazer, que está relacionado um pouco ao tema nosso, né, da nossa mesa, é que esse governo ele não só nomeou um ministério que não tem mulheres, que não tem negros, que é um ministério bastante retrógrado, vamos dizer assim, mas que também é composto por uma série de indivíduos que têm uma identificação importante com alguns interesses sionistas, né? E eu não sei se isso é muito conhecido. Dentre eles, a gente tem o Sérgio Etgoen, né, que é o ministro da Inteligência, que, inclusive, tem uma linhagem extensa. Aí, ele é filho do Léo Guedes Etgoen, que é um dos principais torturadores da ditadura militar, que é um elemento assim, importante, que mostra aí uma tendência ao aumento da repressão que a gente vai ter no país. E, além desses, a gente tem também o Raul Jungmann, né, que, apesar de, em vários momentos, se colocar como um indivíduo que toma posições mais progressistas, é autor aí de uma lei antiterrorista, que, na verdade, é uma lei que busca criminalizar as populações árabes que vivem no país, né, na medida em que termina colocando aí a necessidade, enfim, de proteger o país frente aos grandes eventos, às Olimpíadas e tudo mais. Né? E aí a gente tem também o Ilan Goldfein, que é agora, né, o chefe do Banco Central, que também era um dos economistas executivos do Itaú, e que, notem, o que tem de importante em relação a tudo isso não é eles terem origem judaica, evidentemente, né? Não é esse o problema. É uma série de relações que, historicamente, eles foram estabelecendo aí, com alguns interesses importantes defendidos pelos sionistas no país, sem falar da própria ligação que o Sérgio Moro, né, que teve à frente da Operação Lava Jato, em vários momentos também se demonstrou com setores aí que defendem, enfim, interesses mais ligados ao Estado de Israel. Bom, então, feita essa observação preliminar, o que eu queria ressaltar nessa breve apresentação aqui é alguns elementos para a gente poder pensar como avaliar a questão da Palestina, né? Porque existem uma série de elementos que são muito pouco conhecidos, que dizem respeito não só à fundação da Palestina, mas qual era a situação que existia na região antes da votação da ONU, né, antes de 1947.
E eu vou trazer à tona 3 ideias fundamentais para a gente poder debater, que apontam nesse sentido, assim, de desmistificar algumas questões que pouco se conhecem. A primeira é que os palestinos e os judeus sempre estiveram em conflito, né, que esse é um conflito ancestral e que não seria derivado justamente do fato de que o Estado de Israel é um Estado artificialmente fundado e isso se deu justamente em defesa de interesses imperialistas, em primeiro lugar do imperialismo britânico, mas depois do imperialismo norte-americano na região, que instituiu o enclave para poder ser uma plataforma para os seus interesses na estratégica região do Oriente Médio. A segunda ideia que eu quero abordar é a ideia do porquê a solução dos 2 estados, que muito se discute, não é uma solução efetiva do ponto de vista do povo palestino, das suas demandas, né? E como, inclusive, hoje, frente à política que realmente está colocada no Estado de Israel, que vem aí com uma direitização muito importante do seu próprio pessoal político, essa solução de 2 estados ela é cada vez mais dificultada. E, em terceiro lugar, por que uma solução efetiva da questão palestina ela tem que se colocar no marco do avanço do movimento dos trabalhadores da região, não só dos trabalhadores da própria Palestina, como também dos trabalhadores árabes de conjunto. Então, essas são as 3 ideias fundamentais que eu queria colocar. E, para conseguir abordá-las, eu vou pedir um pouco de paciência do plenário, mas para a gente poder fazer um certo resgate histórico de alguns elementos que são muito pouco conhecidos, muito pouco debatidos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente resgatar que, durante os séculos de dominação moura da Andaluzia, no Império Espanhol, os árabes e os judeus eles conviviam em paz. Isso assim, há séculos atrás. Depois da Inquisição, os judeus sefardistas, que eram aqueles judeus que tinham como origem a Espanha e Portugal, eles foram recebidos pelo Império Otomano no Egito e Norte da África, e durante 500 anos, ou seja, durante 5 séculos, eles viveram de maneira absolutamente pacífica junto aos árabes turcomanos, que também habitavam a região, e os cristãos. Então, é em princípios do século XX que, na Palestina, os judeus passam a se constituir como uma minoria que compunha mais ou menos 5% da população. E essa minoria ela vivia de maneira absolutamente integrada a uma sociedade que era predominantemente árabe. E tinha também plena liberdade de culto, ou seja, não existia esse conflito que hoje a imprensa tenta mostrar como se fosse uma coisa quase do DNA dos árabes e dos judeus, que é uma coisa que é uma falácia interessada, na verdade, o que vai acontecer, então? No momento do declínio do Império Otomano e da assinatura do Acordo de Sykes-Picot, que é quando os imperialismos franceses e britânico assinam esse acordo, dividindo entre eles as terras do Oriente Médio, uma parte como um protetorado francês, a outra parte como um protetorado britânico, que começa necessariamente o conflito entre os árabes e os judeus. Então, isso é uma coisa muito importante, porque existe um grande papel das potências que ali dominam para que esse conflito se desenvolva. Ou seja, é um conflito estimulado de fora. Ele não é um conflito que parte necessariamente do convívio entre os judeus e os palestinos. Não é uma coisa natural. Então, na Palestina, o que termina acontecendo é que o Império Britânico tem uma política muito consciente de impor cada vez mais sistematicamente violência contra as populações árabes que viviam ali. Então, por exemplo, eles impuseram um protetorado na Palestina, que era garantido a partir de um exército que continha mais ou menos 500 mil soldados, que era um exército bastante repressivo, bastante repressor. Como continuidade desse processo, a gente tem também a Declaração de Balfour, que é uma declaração que tem a finalidade de controlar os movimentos nacionalistas árabes palestinos e que é instituído pelo governo britânico em 1917, redigido por dirigentes sionistas, que alentavam a formação de um lar nacional judeu na Palestina, que seria necessariamente dócil aos interesses britânicos. Por isso, justamente, a Grã-Bretanha apoiou a Declaração de Balfour e foi aí uma das suas idealizadoras.
Para que se tenha uma ideia, em 1917, nos 26 mil quilômetros quadrados que compunham aí o território da Palestina, conviviam mais ou menos cerca de 1 milhão de palestinos e 100 mil judeus. E, naquele momento, já começava, então, uma política anti-árabe, protagonizada pela Grã-Bretanha, que, em 1921, tenta dividir o território da Palestina, deixando 80% para os árabes e 20% para os judeus. Ou seja, naquele momento, o que estava acontecendo era que a maioria das terras ainda estava em detenção dos árabes, mas que havia aí uma tentativa de ir aumentando, através de leis, né, que cerceavam o direito dos árabes de disporem livremente da sua terra, um favorecimento paulatino, né, das colônias judaicas, como uma forma já de aumentar a política de exploração colonialista. Bom, mesmo tendo isso como cenário de fundo, o que eu queria mais chamar a atenção, que é o mais importante aqui da exposição que eu preparei, é o papel do movimento operário naquele momento, o papel do movimento de trabalhadores, que isso sim é uma coisa que pouco se discute, né, e que contesta bastante essa história de que os árabes e os judeus sempre se enfrentaram, sempre tiveram em polos opostos. Nesse momento, né, mesmo em 1917, mesmo depois de 21, é claro que a política da Grã-Bretanha levava a enfrentamentos entre árabes e judeus, mas no movimento operário existia, de fato, uma solidariedade entre os membros árabes e os membros judeus dessa classe, que lutavam, muitas vezes, por objetivos comuns, que faziam greves comuns, né, que se mobilizavam de maneira comum, muitas vezes pela transformação das condições de vida a qual eles estavam submetidos. Então, esses trabalhadores, árabes e judeus, eles muitas vezes compartilhavam o mesmo ramo de produção como trabalhadores e ramos muito importantes para a economia, como a metalurgia, os ferroviários, as comunicações, os portuários, também faziam parte das refinadoras de petróleo, e também atuavam em grandes padarias, que naquele momento cumpriam um papel importante na economia, né, que continham centenas de milhares de trabalhadores, árabes e judeus, que juntos se viam como parte de uma mesma classe. O fato de ter uma identidade de classe, nesse momento, era superior, inclusive, às diferenças que poderiam haver entre esses dois povos. Então, essa classe trabalhadora, ela residia fundamentalmente em 2 grandes centros urbanos da Palestina, em Jaffa, né, que é um bairro original que vai depois se transformar na futura Tel Aviv, e em Haifa, que é o principal porto da região e, na época, era o principal centro industrial. Então, essa solidariedade entre os trabalhadores árabes e os judeus, eles se expressavam, por exemplo, nos sindicatos dos padeiros, que tinham declarado um caráter internacional e aberto a todos os trabalhadores das suas organizações. Estou fechando só com essa ideia. E essa unidade entre os trabalhadores, naquele momento, vai gerar uma grande preocupação por parte das direções sionistas, que já queriam instaurar um Estado que fosse um Estado unicamente judeu. Então, o que termina acontecendo, né? O máximo estrategista dos sionistas, naquele momento, que era o Davi Ben-Gurion, que é um nome que todo mundo depois vai conhecer, né? Ele era líder, na época, da Histadrut, que é uma central operária sionista, e que depois vai ser um futuro chefe do Estado de Israel, quando o Estado é fundado, né, a partir da resolução da ONU. E, naquele momento, ele sustenta uma política de que os trabalhadores judeus eles deviam se organizar em sindicatos vinculados, ainda que separados dos árabes, em seções nacionais. Ou seja, ele tem uma política consciente para quebrar essa unidade existente até então entre os trabalhadores árabes e os trabalhadores judeus. E essa orientação ela é muito inspirada na política que já vinha sendo levada adiante na África do Sul, em que havia uma divisão de tarefas nas quais os brancos desempenhavam as melhores, né, tinham os cargos mais qualificados de trabalho, enquanto cabia aos negros os trabalhos mais precarizados. E, observando essa dinâmica na África do Sul, é o que Ben-Gurion vai tentar levar essa política também para o interior da Palestina. Bom, isso faz com que os sindicatos sionistas da época cumpram um papel bastante nefasto, no sentido de quebrar essa solidariedade. Eles expulsam os militantes comunistas de origem judia,
que reivindicavam sindicatos comuns, né? E, nesse sentido, a Central Operária Sionista ela se esforça por todos os meios em romper as greves feitas por árabes e judeus conjuntamente, como o conflito de abril de 1933 em Nesher, sob a palavra de ordem Kibush Ha'ovada, né, que significa uma palavra de ordem equivalente à conquista do trabalho, e, com isso, eles tentam buscar uma base para que a Central Sindical Sionista assine acordos de trabalho com os empresários que substitua a força de trabalho árabe em troca de disciplina trabalhista. Ou seja, eles fazem um acordo com as patronais de que, se essas patronais não empregassem mais os árabes, eles controlariam as greves nos locais onde eles existiam. Mesmo com toda essa política, isso não impede que haja uma greve geral muito importante em 1936, ou seja, antes da fundação do Estado de Israel, né, e que aí já existe um claro movimento que vem por parte do imperialismo britânico em se utilizar da Haganah, que é a milícia sionista criada em 1920, né, acho que todo mundo, em algum nível, já deve ter escutado um pouco esse nome, para acabar com a grande greve geral contra o regime que ocorre nesse ano na Palestina, que é uma greve bastante famosa. Enfim, quem estuda um pouco a história da Palestina sabe que foi um momento de resistência muito importante. Não só a política, né, de isolar e marginalizar os árabes, que já vinha aí sendo uma prática comum, mas também mas que também se constituiu como um avanço importante que colocava várias demandas no sentido da transformação do regime político em favor dos trabalhadores. Então, dessa forma, a Haganah ela foi a principal força repressiva utilizada para acabar com os muitos piquetes dos palestinos, que muitas vezes eram apoiados e feitos em acordo comum com os judeus. O que leva, por sua vez, também a uma nova manifestação muito importante, em 1946, onde os trabalhadores árabes e judeus eles voltam às ruas juntos, né, de maneira unificada, organizados pelo Sindicato Internacional Ferroviário, Postal e Telefônico, que paralisou os serviços públicos de maneira absolutamente importante, né, e que foi um marco, na realidade, dessa unidade entre os árabes e os judeus, né, os trabalhadores árabes e os judeus. O início da quebra de solidariedade desses laços entre os trabalhadores ele tem um salto, na realidade, a partir de 1947. Por quê? Porque em 1947 acontece o assassinato de um dirigente sindical muito importante, que chamava Sami Tarra, e também a resolução da ONU, em novembro desse mesmo ano, de dividir a Palestina em favor da maioria judia, o que depois desencadearia aí na votação da ONU e na constituição do Estado Artificial, né, de Israel, como uma forma, enfim, de criar uma plataforma ali, se utilizando justamente de toda a comoção e da justa reivindicação do povo judeu de não sofrer mais nenhum genocídio, né, mas que terminou sendo instrumentalizado pelos interesses dos Estados Unidos e que aí se constitui o Estado de Israel como uma plataforma, como um enclave, vamos dizer assim, imperialista na região. Quando isso ocorre, essa é a gota d'água, né, e isso vem precedido de uma série de atentados terroristas, né, que é um outro mito também, a ser questionado, como se os atentados terroristas fossem uma coisa que fosse típica dos muçulmanos, sem que muita gente saiba que, na realidade, existia uma série de forças e de organizações terroristas judias, né, que eram aí estimuladas pelo sionismo, dirigidas pelo sionismo. Então, existem dois atentados muito importantes em 47 e em 48. Um é quando, em 47, se explode um carro-bomba, né, entre centenas de trabalhadores árabes que estavam em Haifa. E o outro foi um atentado do Palmaj, que era uma organização tida como a esquerda sionista, né, que vivia ali nos kibbutz. Existia naquele momento essa ideia de que os kibbutz seriam a forma do socialismo implantada dentro do Estado de Israel, né, porque seriam comunidades que viveriam ali em base à solidariedade. Mas mesmo o kibbutz tinha essa organização que se chamava Palmaj, que também foi responsável pelo protagonismo de um ataque terrorista muito importante,
né, que aconteceu em 47 contra o povoado árabe de Balad al-Shaq, que terminou assassinando aí dezenas de mulheres e crianças. Então, assim, o que eu queria colocar de mais importante aqui nessa breve fala era resgatar como, na realidade, existia uma solidariedade prévia à fundação do Estado de Israel, e ela não era simplesmente entre os povos, ela tinha uma solidariedade bastante constituída no que diz respeito à classe trabalhadora judia, à classe trabalhadora israelense, e que o maior drama que existe hoje, para além do drama vivido cotidianamente pelos palestinos, com a ofensiva à faixa de Gaza, enfim, com tudo que a gente ouve todos os dias nos jornais, é justamente como essa solidariedade de classe foi quebrada e a dificuldade que a gente tem hoje de resgatá-la para que possa haver uma saída de fato progressista, né, aos processos de luta que acontecem na Palestina, mas também no conjunto dos povos do Oriente Médio. Com essa ideia eu encerro, somente colocando que a gente está vendo agora uma direitização bastante importante, né? Parecer que isso seria até difícil, mas, na realidade, isso está acontecendo agora. Uma direitização bastante importante da política israelense. Agora, o Avigdor Lieberman, que é conhecido aí pelas suas posições ultradireitistas, né, e ultra-violentas em relação aos árabes, acaba de ser nomeado aí o ministro da Defesa do Estado de Israel, e isso dificulta ainda mais a possibilidade de qualquer acordo, né, que possa existir, que seja minimamente favorável aos interesses dos árabes, né? Apesar de dizer que ele defende aí a solução de 2 estados, mas a solução de 2 estados é uma solução bastante falaciosa na medida em que o que eles entendem como Estado palestino seria uma série de territórios mínimos, completamente incapazes de ter qualquer tipo de unidade territorial, ou seja, incapazes de se constituir como um Estado propriamente dito, e que, na porção de terra que eles aceitariam o Estado de Israel, o Estado palestino, né, o suposto Estado palestino, isso equivaleria necessariamente à negação do direito de retorno dos milhões e milhões de refugiados palestinos que jamais poderiam retornar para aquela porção de terra, que, enfim, é uma porção de terra que é mínima em relação ao território histórico da Palestina. Então, com isso eu encerro, passo a palavra aqui para os outros expositores, apenas para dizer que, enquanto o Estado de Israel existir, não haverá paz na região. Né, a única paz que pode se dar realmente é a partir da garantia do direito de retorno de todos esses refugiados palestinos que possam voltar às suas casas, o que equivale a dizer que o Estado de Israel, tal como existe hoje, não pode mais seguir sendo uma realidade, pois, enquanto ele perdurar, isso vai significar uma corrente de violência, e uma violência absolutamente desigual, na qual se aniquilam vidas de milhares e milhares de palestinos todos os anos, né, e que se mascara sob aí o discurso de que Israel tem o direito de se autodefender, e, na verdade, não está se autodefendendo em nenhum nível, está, na realidade, massacrando os palestinos sistematicamente. E isso passa pelo fortalecimento do movimento dos trabalhadores da região, que são os únicos que podem oferecer uma saída de fundo. Bom, passar a palavra agora para o professor Reginaldo Nasser. Bom dia a todos. É prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite ao Haroldo, ao Cauê, companheiros aí de várias coisas. O Cauê lá da PUC, sai da PUC, a gente continua junto, publicando junto. A Soraya também, sempre atuando, e a Simone, né? Nunca tive prazer de estar na mesa, mas já li as matérias da Simone. E em relação a isso, eu já tenho claro aqui que acho que não vai ter debate, né? Então, conhecendo a Soraya também, então vou procurar avançar aqui algumas questões que se relacionam mais com com as pessoas que ou têm um pouco conhecimento da questão palestina do Oriente Médio em geral, ou que se envolve, mas
é interessante trazer aqui isso, né? Questionar um pouco por que nós nos envolvemos com a questão palestina, né? Então, essa é a primeira questão. Embora hoje aí não tenha muita gente, mas a questão palestina é uma questão que chama atenção. Chama atenção no Brasil, chama atenção na América Latina, chama atenção na Europa, chama atenção na África, né? Quer dizer, qualquer lugar do mundo que nós estivermos, a questão palestina é debatida, de qualquer forma, né? Então, isso é algo, obviamente, que eu não vou conseguir responder, né? Mas podemos fazer aqui algumas inferências e algumas questões que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso, né? Então, assim, por que um pequeno território, Gaza, eu me lembro uma época que eu olhei, parece que é do tamanho de Parelheiros, né? A Cisjordânia virou uma ficção científica, né? Cheio de pontinhos, né? Não tem mais um território. O número de palestinos no mundo está em torno de quantos, Soraya? 12 milhões. Afinal de contas, por que chama atenção, né? Então, um pouco sobre isso, né? Se a gente olhar aí essas questões históricas que a Simone nomeou e que eu acho que todo mundo já tem um conhecimento geral, né, nós podemos listar algumas questões. Eu fui listando aqui, né? Do que se trata a questão palestina? De autodeterminação dos povos, óbvio que um está relacionado com o outro, de nacionalismo, há uma questão religiosa, a questão étnica, a questão palestina pode ser lida como questão de árabes versus Israel, é uma questão de árabes, né? Bom, isso deixa para outro dia para perguntar se existe árabe, né? Se existe identidade árabe, se existe nacionalismo árabe, né? Que é uma construção também, né? Então, enfim, por que isso chama a atenção de todos nós? Eu vou começar a traçar, já foi feito pela Simone, mas rapidamente, algumas questões, alguns pontos importantes. Primeiro, né, isso vale para a Palestina e vale para a região inteira ali do Oriente Médio, né? A região é um produto, né, a construção da região é um produto dos, no plural, impérios, né? O óbvio, por vezes, é esquecido, né? Mas isso é o ponto de partida que nós adotamos, ele define o resto. Por isso que, eu insisto sempre isso, o início da questão ela acaba traçando, né, as balizas pelas quais nós vamos caminhar, né? E não há como não reconhecer isso, seja do Império Otomano, seja do Império Britânico e Francês, ou outros impérios em outras regiões do Oriente Médio. Então, isso é fundamental. Então, portanto, essa marca imperial, de outro lado, é uma marca imperial, em termos históricos, a das mais recentes no mundo, né? Então, se nós olharmos a questão né, quando começa a chamada, quer dizer, a desintegração do Império Otomano pós-Primeira Guerra, foi mencionado aqui, o Sykes-Picot, é a transição para a entrada da Inglaterra e da França, né? Então, havia ali uma transição. E nessa transição tem um ponto fundamental, essencial, a ideia e que permanece até hoje, que tem a ver com política internacional. E esse ponto é o seguinte, né? Ali na Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, havia discussão, algumas possibilidades em relação ao Oriente Médio, né? Ele poderia continuar, né, na história, né, do colonialismo, quer dizer, haveria um colonialismo estrito sensu, colonialismo europeu, que já estabelecido na África, adotaria no Oriente Médio, né? Poderia haver a independência dos Estados, né? O tema da autodeterminação dos povos estava na ordem do dia na Liga das Nações, através do presidente Woodrow Wilson, e poderia uma outra coisa, e veio essa outra coisa, que é essa outra coisa nova para o século XX. E essa outra coisa nova nasceu de uma certa articulação entre os americanos e os europeus. Os americanos não poderiam aceitar, né, pura e simplesmente, né, a reedição de um colonialismo à antiga. Mas também os americanos não queriam aceitar a independência, né, a realização da autodeterminação dos povos. E ali o argumento qual que era?
era o argumento da incapacidade, né? Então, os americanos diziam que eles tinham o direito, né, o princípio, né, a respeitar esse princípio, mas que eles não tinham capacidade para desenvolver isso. E, portanto, deveria haver uma transição. E essa transição deveria ser feita por meio de uma tutela, que são os sistemas de mandatos, né? Inclusive, esses sistemas de mandatos qualificam quais são os incapazes, mais ou menos capazes, ou outro algum dia capaz, A, B e C. Não sei se vocês sabem, ainda está lá escrito ainda na Carta da ONU o sistema de mandatos, né? Mas não é só na Carta da ONU. Essa ideia permanece hoje, não vou discutir aqui, que a ideia é que várias ONGs no mundo, vários organismos internacionais, como o Banco Mundial, os Estados Unidos, na sua política externa, a Inglaterra, etc., trabalham com a ideia de estados falidos, ou estados fracos, etc., né? Ou estados incapacitados. É a mesma ideia, né? Então, essa ideia é forte, é a ideia forte que ficou, né? Então, essa da incapacidade, da tutela, e mais ainda, isso aí já era um sinal que havia ali um poder em ascensão, que era os Estados Unidos, e ele tinha uma concepção não divergente completamente, mas diferente dos europeus, né? Uma outra forma de império, né, de imperialismo, de realização econômica e política no domínio de espaços, né, de territórios. É uma outra lógica, né? E, portanto, essa lógica que vem com os norte-americanos, ela vai se realizar, entre outras coisas, com a criação do Estado de Israel, né? Quer dizer, óbvio que não é só obra dos Estados Unidos, não estou dizendo isso, mas contou com forte apoio dos Estados Unidos, contou com a Rússia, com a União Soviética também, né? Quer dizer, Israel nasce, isso é importante, num contexto de apoio explícito que já vinha, né, dos países e da comunidade internacional, assim, de poderes econômicos muito fortes, né, de banqueiros, né, ingleses, Rothschild, etc., né? Então, Israel é um ponto de um Estado, a realização de um projeto de ocupação territorial e de desenvolvimento do capitalismo no Oriente Médio, né? Aí você vai dizer, ó, como que a União Soviética apoiou? Quer dizer, essa é a situação clássica das negociações entre as grandes potências que inaugura a Guerra Fria. A Palestina é um deles, está cheio de outros aí, que são as negociações de cessões de ambas as partes, de benefícios em outro, é essa negociação. Como também a ilusão de que um bom tempo durante a Guerra Fria pensados que no Oriente Médio se pautava pela bipolaridade, né? Acabou a Guerra Fria, e aí? O que aconteceu? Já durante a Guerra Fria, já apareciam nos sinais no Oriente Médio de questões que não tinham absolutamente nada a ver com isso, que era muito além da questão da disputa, né, de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Portanto, chamando a atenção, dá alguma explicação da importância, que, claro, que é o corolário, criar Israel é discutir a questão do território palestino, né? Então, esse é um eixo que está aí, a gente pode discutir depois. Outro relacionado a essa questão é que tem a ver com a questão da região do Oriente Médio em geral, né? Quando se inicia o século XX, né, tem o David Fronkin, que é um... Vai me dando tempo aí. Você nem precisa, você puxa meu microfone aqui. O David Fronkin, que é um historiador inglês, tem um livro dele traduzido sobre o Oriente Médio, ele faz algumas crônicas, e tem uma crônica muito interessante, que é um caminho da Marinha Britânica, do Churchill, toda a turma indo para o Oriente Médio. Eles param no Chipre, né? E lá no Chipre e tal, eles fazem um banquete, e o Churchill, tomando ali o uísque, fumando charuto, ele começa a rascunhar e diz assim, estamos aqui caminhando para a área do mundo que é o remanso, né? Eu, como sou do interior, eu sei o que é isso, acho que muita gente não sabe. Então, tem os rios, tem a correnteza, e tem umas entradas assim nos barrancos, que a água entra e ela fica paradinha, né? Então, a gente nadava nos remansos, né, não nas correntezas, que é um lugar calmo. Essa é uma outra questão que a gente, né, deveria perguntar ao Churchill, né, e para o além, perguntar para os seus seguidores. O que aconteceu de remanso à área mais turbulenta do mundo?
Não estou entrando aqui nas causas e justificativas, mas aconteceu alguma coisa. Por que foi se tornando progressivamente uma área, eu estou falando de turbulência porque é a palavra que eles sempre usam, uma área turbulenta, uma área complicada, né? Assim, tá na genética, tem a ver com o Islã, tem a ver com os povos árabes, tem a ver com o quê? Parece que tem alguma coisa a ver com esse negócio que eu falei de império. Vamos falar em outras palavras que eu prefiro a descrição. Domínio e controle de espaços, né, para extração de recursos, produção de bens e circulação de mercadorias. Capitalismo. É um capitalismo se realizando de uma determinada forma, dentro de determinado espaço, num determinado momento das relações internacionais. Então, será que tem a ver? Pode ser que tenha. Quer dizer, quando eles estão caminhando lá, o Churchill, não tinha problema de sunita e xiita. Veja, só um parênteses, aquilo lá não é a área, todos viviam alegres e saltitantes. De jeito nenhum, sou contra essa ideia romântica, tem as elites e tal, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo essa internacionalização dos conflitos, né, de assumir que é uma questão internacional, né? Então, tem a ver com isso. Veja, tem a ver também, vamos fazer uma viagem histórica. Termina a Guerra Fria, né? O que inaugura a nova fase, e uma nova fase que vai ter guerra, porque a ideia de terminar a Guerra Fria era o mundo da paz? Iraque. De lá para cá, dos 10 grandes conflitos, não estou falando dos pequenos, de guerra civil, grandes conflitos, de 10 grandes conflitos no mundo, de lá para cá, 9 é lá. Todos com envolvimento dos Estados Unidos. Tem alguma coisa, né? Por que, né? Quer dizer, volta e meia nos Estados Unidos se discute, vamos olhar para a China, vamos deixar o Oriente Médio do lado, né? Por vezes há grupos dentro dos Estados Unidos falando isso, né? Volta e meia não sai, ele não sai de questão, né? Então, rapidamente, a gente poderia dizer o quê? Avançar na questão clássica de hegemonia. Lá é onde tem a maior resistência à hegemonia norte-americana. Os norte-americanos gostam de dizer o seguinte, qual que é o grande trunfo dos Estados Unidos? É dizer o seguinte, quem eram os 2 grandes nossos inimigos na Segunda Guerra? Japão e Alemanha. O que aconteceu com esses 2? Aderiram, não estou falando só o governo, os valores, a sociedade, aderiram completamente aos valores norte-americanos. Isso é hegemonia. Quer dizer, a sociedade alemã, Japão, todos aderiram a isso. Então, os Estados Unidos é esse projeto, é fazer com que os seus inimigos, né, depois de uma guerra violentíssima, né, mas que eles obtenham a adesão, né, comungue com seus valores, com seus princípios, até fazer com que, outro dia eu vi uma pesquisa no Japão, vários jovens do Japão não têm muita dimensão do que é Hiroshima e Nagasaki, né, e nem a dimensão do que foi a guerra. Isso é hegemonia, é esquecer, né? Mas isso por várias razões, não cabe aqui discutir todas, mas não tem no Oriente Médio, não existe. Lá no Oriente Médio, vamos falar norte da África, Oriente Médio, o grande Oriente Médio, é a oposição à hegemonia norte-americana europeia. Tá? E essa reação de várias formas. Tem reação de direita também, vamos dizer assim, né? Dos movimentos fundamentalistas, tem reação de todo jeito, mas o que eu só estou constatando é isso. E é rapidinho, e já termino mesmo. O outro é o seguinte, Israel se tornou um laboratório durante esse tempo. Um laboratório o quê? Laboratório para várias coisas, né? Laboratório para esse tipo de domínio econômico de povos ou de espaços semelhantes à Palestina. Então, todo mundo fica discutindo Oslo. A questão mais importante é que ocorreu paralelo a Oslo, que foi as transformações econômicas pelas quais passou a Palestina, o domínio de Israel, a abertura de Israel para o mundo árabe. Israel só ganhou com isso, né? Israel se credenciou no mundo econômico que estava abrindo pela frente, né? E a parte política. Hoje em dia, todas as tecnologias mais avançadas de controle que se difunde para o mundo vêm de Israel.
Israel exporta controle de populações urbanas, de movimentos urbanos, né? Essa tecnologia no sentido físico e tecnologia no sentido de conhecimento, é exportado para os Estados Unidos. Então, se a gente olhar o que acontece nas ruas da Palestina, da Cisjordânia ou de Gaza, né? Eu não estou falando das guerras, eu estou falando de controle de movimentos, né? De contestação, de população, de massa na rua. É o mesmo em Baltimore, é o mesmo em Ferguson, é o mesmo em São Paulo e é o mesmo no Rio. É igualzinho. Né? A cooperação, né, agora esse nome bonito, cooperação técnica, científica técnica, que o Brasil tem com Israel não só durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas sobretudo durante o governo Lula, durante o governo Dilma, e continuará com o Temer. É assim. Né? Desenvolveu bastante, e em específico com o governo Alckmin. Né? As informações estão aí. Então, de veículos, de instrumentos de vigilância, do Brasil, drones e tudo mais. Isso aí. Israel é um grande exportador disso. Vende para a França, vende para a Inglaterra, etc. Portanto, é o laboratório de controle, né, dessas fronteiras móveis. Né? Quer dizer, a gente tem as fronteiras dentro das cidades. O Foucault tem uma ideia muito interessante que recuperaram, que é o Foucault escreveu um livro, Efeito Bumerangue, né, que fica analisando, zero, pouco só. Efeito bumerangue, o que é? A metrópole e a colônia. Teve descolonização como isso tivesse acabado. As colônias foram dentro das metrópoles. Né? Então, isso também é um pouco para acabar com essa ideia nacional, né, de país, a referência. Está dentro dos espaços urbanos. Então, essas fronteiras de controle é tecnologia israelense. Né? Eles são muito bons, tem que reconhecer isso. Né? São muito bons nisso. Mas, para não terminar também muito deprimido, cético, a resistência também dos palestinos e de quem luta com os palestinos, não é só dos palestinos, a resistência à luta palestina, óbvio, de todos, inclusive dos judeus, é muito boa também. É muito boa. E eu tenho apoiado para a gente adotar aqui em outras coisas também. É o BDS, boicote, desinvestimento e sanção. Aliás, vou propor isso, estou propondo para as Olimpíadas. Né? Então, esse movimento do BDS é um movimento que resgata os antigos movimentos de desobediência civil, etc., e que está atingindo Israel de cheio. Não precisa fazer guerra. Está desmontando Israel. E por que começa a desmontar Israel? Porque a lógica é de exploração econômica. Atinge a economia, atinge as empresas, eles estão esperneando. Né? Só para terminar aqui, nós estávamos conversando antes de começar a mesa, eu vi o ano passado, tem uma revista de negócios em Israel, e ela dá assim, os 50 personalidades mais importantes, né, para a economia de Israel. Importantes pode ser bom ou mal. Né? Acho que os 49 foram bons, e o 50º é o Barghouti, que é o líder do BDS, que criou o BDS. Ele aparece como personalidade, né, mal vista, mas importante, entre os mais importantes de Israel, porque está atingindo a economia de Israel de cheio. Né? Então, isso prova também a pungência da resistência, do movimento e do seu sentido de articulação no mundo inteiro, com os movimentos nossos. Né? Com todos os lugares tem uma coisinha da Palestina, uma coisinha mais, menos. Né? E agora eu termino mesmo. Eu estava um dia na USP, no evento, foi muito significativo para mim. E era sobre o filme 5 Câmeras Quebradas. Né? E aí chegou um pessoal lá atrasado, começou a assistir o filme, né? Que negócio de universidade que é muito bom. O cara entra, nem sabe o que está acontecendo, sai também, não sabe. E é ótimo que tenha isso aí. E aí o cara acabou lá o negócio e falou assim, pô, vocês não falaram, que lugar é esse aí de São Paulo? Né? Era a Palestina, que mostrava o quê? Ocupação, desocupação lá com aquelas máquinas, polícia descendo o cacete,
e vem um outro, constrói um prédio no lugar. É isso aí que tem. Né? Então, quando parte dessas coisas, isso tem aonde? Em todo lugar do mundo. Então, a questão palestina, ela tem mais visibilidade sim, é uma visibilidade internacional. Então, eu acredito que ela pode, inclusive, colocar essas questões também de forma internacional. Né? E foi quarta-feira que teve um negócio na Paulista, que eu estava lá, até tirei a foto, que é fantástico, né? A gente já sabia, mas a gente sempre olha, plena Avenida Paulista, estava lá, né, a faixa de Gaza, lá do MTST, do lado estava Marighella, do outro lado tinha outra coisa e tal. Então, assim, e aí fui lá e mostrei para os palestinos, eles viam a tese, não sabia, porque tinha um Jesus Cristo também, né, na faixa de Gaza, desenhado e tal. Mas é isso mesmo, é ótimo que seja assim. Então, só para terminar aqui, que é controle, né, a tentativa de manter a hegemonia, as tecnologias cada vez mais desenvolvidas, extremamente eficientes, mas do outro lado. As resistências também estão criativas, estão se refazendo, e, como a gente estava dizendo aí para o Temer, né, e pegando a deixa da Simone, vai ter muita luta. Desculpa, vai ter não. Está tendo muita luta. Obrigado. Vou passar a palavra para a Soraya. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Acho que é bom dia ainda. Primeiro, assim, quero dizer que já dividi muitas mesas com o Reginaldo, que é meu amigo, né? Também com a Simone. Né? Faz anos que a gente se encontra aí nas atividades, feliz de estar aqui compartilhando e aprendendo um pouco com cada um aqui também, cada um me podendo debater. Segundo, saudar essa atividade e dizer da minha alegria de estar aqui hoje no Salão do Livro Político e da alegria de estar aqui para falar de uma publicação, ou de publicações, que quebram um pouco, ou tentam quebrar, ou buscam avançar no que é necessário, que é quebrar essa situação de um mercado eurocêntrico no Brasil. Né? Então, nesse sentido, a editora Sanderman publicou, né, no ano passado, um livro de um marxista revolucionário palestino, que é o Ghassan Kanafani, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, e essa é uma publicação que a gente pretende que abra uma série, a gente quer oferecer outros títulos assim para a Sanderman também, né? Publicação inédita em português. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais sobre a importância dessa publicação, para a gente conhecer a questão palestina, a história palestina. E, embora não seja um autor árabe palestino, eu quero anunciar também com bastante felicidade que a Sanderman acabou de assinar um contrato para publicar em português o livro A Limpeza Étnica da Palestina, do historiador israelense Ilan Pappé. Né? Então, isso permite que a gente traga mais informação e conhecimento para transformar a realidade. Porque, na verdade, o conhecimento só faz sentido se ele for usado para transformar a realidade, se ele não ficar nas paredes da academia ou simplesmente nas nossas mentes, né? Mas que ele seja usado para transformar a realidade. Então, que traga mais conhecimento. Porque, como o Reginaldo Nasser comentou agora, né, eu sempre costumo dizer que os palestinos hoje têm muita visibilidade, é verdade. Muito se fala sobre os palestinos em todos os lugares, né? Diferentemente do começo do século XX, da Nakba palestina, catástrofe em 48, que foi a criação do Estado de Israel, em que nem se sabia que existiam palestinos. Né? Hoje se fala realmente, as pessoas sabem que existem os palestinos, mas nós somos ilustres desconhecidos. Né? Eu sou palestina brasileira, né? E é uma identidade, sim, porque é uma identidade de resistência, porque a nossa identidade é ameaçada, né, por um opressor. Então, a identidade palestina é uma identidade de resistência. A gente afirmar isso é resistência. Só para citar aqui, antes de entrar no tema, Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel em 48, dizia que os velhos morreriam e os jovens esqueceriam. Né? E a nossa memória também é resistência. A gente contar as nossas histórias e dizer que somos palestinos, palestinas, é resistência. Né? Então, trazer essa informação é parte da nossa luta.
né, de tirar da invisibilidade, não os palestinos, como qualquer ente que é desconhecido, e que se tem muita confusão, eles brigam, como a Simone colocou, há milhares de anos, é um povo briguento, né, são todos fundamentalistas religiosos, todas as mulheres são iguais, é um mundo totalmente homogêneo. Essas são as imagens, infelizmente, que são senso comum no Brasil e que a gente precisa desconstruir dia a dia, né? E a gente desconstrói assim, trazendo informação, trazendo conhecimento e contando as nossas histórias e a memória dos nossos pais e com a nossa resistência e solidariedade internacional, né? E, por isso, esses livros são tão importantes, e eu convido vocês a lerem. No caso do historiador israelense Ilan Pappé, ele apresenta, né, de forma assim, inconteste, né, através de documentos, comprovando através de documentos que a criação do Estado de Israel se deu mediante uma limpeza étnica planejada, deliberada do povo palestino. O que historiadores árabes já diziam há muito tempo, né? Mas, como a gente vive nesse mundo, né, eurocêntrico e orientalista, em que se tem uma invenção de um Oriente não civilizado, né, de bárbaros atrasados, eles não conseguiram fazer chegar às pessoas o que o Ilan Pappé, por ser israelense, conseguiu fazer chegar, que é a informação de que, sim, aconteceu uma limpeza étnica planejada, deliberada do povo palestino, a Nakba, a catástrofe, que tem seus efeitos até o dia de hoje, né? Mas eu comecei falando para vocês um pouco, misturei aqui as histórias, mas falei de resistência. E é aí que eu vou falar um pouquinho mais, né? Porque resistir para os palestinos é existir. Como eu falei para vocês, hoje as pessoas sabem quem são os palestinos, sabem que existem palestinos. Isso se deve à resistência heróica do povo palestino, né? Via ações diretas nos anos 60, 70, via a insistência na luta, né, contra o inimigo poderoso, aliado do imperialismo, que é o sionismo, contra os regimes árabes, né, aliados também do imperialismo, né, e contra toda uma série de inimigos, né, que vão ser muito bem descritos mais à frente, que eu vou comentar por Ghassan Kanafani na sua análise marxista, né. E hoje o que a gente vê é mais uma etapa dessa resistência na Palestina, iniciada em outubro, né, de 2015, que todo mundo concorda que há um levante, um ascenso de lutas na Palestina, né, protagonizado especialmente pelos jovens, aqueles jovens que o Davi Ben-Gurion dizia que esqueceriam, né, também dentro da Palestina, não só não esquecem, como dizem, vou colocar a minha vida a serviço de uma Palestina livre, e não desistem, e persistem, né? Isso é um exemplo para o mundo de resistência, de luta, dessa luta contínua que a gente precisa ter, que o Reginaldo Nasser comentou agora, né? E aí, nesses primeiros passos da intifada, nós temos mais de 200 mortos palestinos, a maioria muito jovem, né? 40% dos que estão nas ruas hoje na Palestina são mulheres jovens, né? E colocando a sua vida realmente por uma Palestina livre, que já estão descrentes, totalmente descrentes, o que se chama de filhos de Oslo, desses malfadados acordos de Oslo, que foram vendidos para o mundo como acordos de paz, né? Que o intelectual palestino, desde o início, denunciou como o Tratado de Versalhes da causa palestina, a rendição, a submissão, né? E hoje se comprovam os efeitos de Oslo, e esses filhos de Oslo é que estão protagonizando essa nova resistência na Palestina. E aí, como eu falei de resistência, eu vou dar um salto aqui na história. O pessoal, os meus amigos aqui contaram um pouco sobre a história da Palestina, o Reginaldo Nasser falou do mandato britânico e tal. Então, eu vou falar especificamente de um período muito importante, muito desconhecido, né, da história da Palestina, muito importante não só para a gente entender a questão palestina e o que levou à Nakba, né, e a situação atual de aprofundamento do apartheid na Palestina, do regime de apartheid institucionalizado por parte de Israel, da colonização e da ocupação, né, mas também como exemplo, né, de luta para todos os que lutam contra os explorados e oprimidos em qualquer parte do mundo, e para quem realmente entende que a solidariedade
E as nossas lutas são internacionais, que nós não podemos, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora pode ser livre enquanto houver um trabalhador ou uma trabalhadora sendo oprimida no mundo, né? Então, quem entende que essa solidariedade internacional é fundamental, né? Esse livro também traz lições muito importantes, né, para quem luta contra a exploração e a opressão em qualquer parte do mundo, que é o livro A Revolta de 36-39, na Palestina, do Ghassan Kanafani. E é sobre esse período que eu vou falar agora, especificamente. Primeiro, falar quem era Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani nasceu em 36, na Palestina, né, em junho de 36, portanto, durante a Revolução de 36 e 39, na Palestina, que ele vai analisar posteriormente, né, como marxista, né, que era, se torna refugiado, né, com a Nakba palestina, e depois é uma das lideranças, vai escrever o programa da Frente Popular pela Libertação da Palestina, que se constituía naquela ocasião na ala esquerda da Organização para a Libertação da Palestina, com um programa marxista, e ele escreve o programa, ele é muito conhecido, e há publicações em português dos contos da literatura, né, em que ele conta essa história sobre os refugiados, ele descreve como que era a situação de expulsão, né? Tem até um filme que mostra isso, que foi passado na mostra do Instituto da Cultura Árabe, mas ele também tem os escritos políticos, que, infelizmente, ninguém se preocupou em traduzir, né? E a Sanderman traz agora, né, como publicação inédita em português, assim como vai trazer o do Ilan Pappe também. E o Ghassan Kanafani, então, nessa publicação, né, ele vai descrever, né, quais eram as classes que estavam em operação durante a Revolução de 36 e 39 na Palestina. E vai mostrar que, para além da opressão nacional, né, existe uma situação de exploração social e econômica que vai levar, justamente, à revolta de 36, à Revolução de 36 e 39 na Palestina, e essa derrota é que vai levar à Nakba, né, vai abrir o caminho para a Nakba, né? E essa Nakba também ela se dá com uma opressão nacional, mas a serviço de um projeto capitalista, um projeto imperialista, né? Então, ele vai descrever isso. O Ghassan Kanafani é assassinado pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel, em 72, em julho de 72, no Líbano, né? Mas, como a gente costuma dizer, as vozes palestinas não se silenciam. Eles o mataram, assim como mataram Najilali, que é o cartunista que desenhou o símbolo da resistência palestina, que é o Randala, né? Mas esses símbolos e essas publicações continuam a circular no mundo, e nós queremos que cheguem cada vez mais às pessoas. Então, a Revolução de 36 e 39, na Palestina, começa justamente, ela se dá justamente contra o mandato britânico, contra a colonização sionista, né? E acontece por quê? Porque há uma exploração social, né, para além da expulsão, os camponeses vinham sendo expulsos com a colonização sionista e tal, mas também o projeto sionista era de conquista da terra e do trabalho, né? Então, também as pessoas vinham sendo desempregadas, porque havia uma determinação de não empregar árabes, né? E aí já havia outras revoltas antes, mas essa revolução poderosa foi o momento em que se chegou mais próximo da libertação da Palestina. E Ghassan Kanafani, naquele momento, identifica os inimigos da causa palestina, que vão se manter atuais até hoje, infelizmente, que são os regimes árabes, a burguesia palestina e o imperialismo e sionismo. E aí ele vai traçar aqui nesse livro qual é a atuação de cada classe durante a Revolução de 36 a 39 na Palestina, né? E vai mostrar como a burguesia palestina, em um determinado momento, vai conduzir, né, vai dirigir a revolução, não porque queria levá-la até o final, né, mas porque não podia conter as massas e queria controlá-las, né. Mas os seus objetivos eram outros. Por exemplo, a elite rural palestina, ela queria ser um parceiro da Grã-Bretanha em lugar do capital sionista. Esse era o seu objetivo, né? Mas, para isso, ela precisava se aliar às massas que estavam se revoltando contra a colonização sionista. Então, esse é o seu objetivo. A burguesia urbana vai mostrar quem colaborou com esse capital sionista, né, na verdade, e com o mandato britânico durante todo um período.
né? Mesmo assim, então, o Alto Comissariado Árabe, que é formado por essa burguesia, pelos partidos, né, da elite palestina, chama uma greve que dura 6 meses e interrompe essa greve a pedido dos regimes árabes, né, que dizem para negociar, que vai ter uma saída, eles interrompem esse movimento, essa greve, né, e se apresentam à Comissão PEL para ouvir a negociação que ia ser feita. E ali se apresenta uma partilha da Palestina em que 33% do território palestino ficaria para um Estado judeu. E isso acirra a revolução que justamente essa burguesia queria conter, né? E eles passam por cima das suas lideranças. Em 1937 é o momento em que se chega mais próximo da libertação da Palestina. Lamentavelmente, a ação dessas classes, da burguesia palestina, inclusive colocando destacamentos de paz para perseguir e denunciar para a Grã-Bretanha, né, que, aliada aos gangues sionistas, perseguia os revolucionários palestinos, vai levar a uma derrota, né, dessa revolução, né? O armamento da Grã-Bretanha, aliado à força das gangues sionistas, ao enfraquecimento da revolução, né, ao desgaste da revolução, e as suas lideranças, né, colaboracionistas, vão levar à derrota dessa revolução poderosa, né, e sempre com o apoio dos regimes árabes. A Transjordânia, por exemplo, fechou estradas, né, para entrar armamentos clandestinos para os revolucionários, entregou revolucionários para serem executados para a Grã-Bretanha, né? Então, essa situação toda vai levar à derrota dessa revolução poderosa, e isso vai deixar muito mais vulnerável os palestinos, né? E o que Kalafani identifica nessa obra também é que a falta de uma direção revolucionária foi fundamental para a derrota dessa revolução de 36 a 39 na Palestina, que vai abrir caminho para a Nakba. Vai abrir caminho para a Nakba por quê? Porque as principais lideranças estavam mortas ou presas, né? A população não podia portar uma faca de cozinha, que era presa, né? Então, nessa situação, os palestinos estavam muito mais vulneráveis para a limpeza étnica que vinha sendo planejada e que Ilan Pappé descreve muito bem no seu livro A Limpeza Étnica do Povo Palestino. Foi feito um mapeamento, o que eles chamavam de Arquivo das Vilas, né? E as principais lideranças de 36 a 39, as aldeias de onde saíram as principais lideranças de 36 a 39, foram onde ocorreram os principais massacres e os maiores massacres durante a limpeza étnica, a Nakba, da Palestina. Então, eles tinham tudo isso mapeado, eles traçaram planos militares deliberados para a limpeza étnica do povo palestino, arquitetaram a limpeza étnica, né? E a resolução, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 47, quando recomenda a partilha, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né? Quando recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e árabe, dá sinal verde para a limpeza étnica ser executada. 12 dias depois tem início o projeto de limpeza étnica, que já tinha sido traçado anteriormente, e o resultado são 800 mil palestinos expulsos das suas terras e casas, inclusive meu pai, com 13 anos de idade, e a minha família, e cerca de 500 aldeias destruídas, inclusive a aldeia da minha família. Essa Nakba continua, que a catástrofe palestina continua até hoje, né? E, infelizmente, a situação da burguesia palestina também se segue até hoje como sendo inimiga da causa palestina, né? Formou-se uma nova burguesia com os acordos de Oslo, né, com a formação da Autoridade Nacional Palestina, né? E os inimigos poderosos continuam os mesmos, mas a resistência palestina não se curva. E, somada à solidariedade internacional, que eu faço um chamado aqui, e reforço o chamado feito pelo Reginaldo Nasser, de que a gente se some e adira à campanha de BDS a Israel, é fundamental para fortalecer essa resistência, né, palestina, que pode inaugurar um ascenso aí para que todos os povos árabes se libertem do jugo dos seus tiranos e opressores. Então, faço esse chamado aí por BDS, né, por boicote, desinvestimento e sanções a Israel, que a gente cobre dos nossos governos o fim, a ruptura, sem qualquer condição, das relações militares, econômicas, diplomáticas com o Estado assassino de Israel,
para que a gente possa garantir justiça na Palestina. E justiça na Palestina, como a Simone falou, só vai se garantir quando se cumprirem os direitos humanos fundamentais dos palestinos, inclusive o direito de retorno dos milhares de palestinos que são impedidos de retornar às suas terras e propriedades. Isso significa, infelizmente, não há nenhuma possibilidade de 2 estados, como a Simone colocou. Se não fosse injusto desde sempre, é totalmente inviabilizado pelo aumento da colonização sionista, e a solução seria um Estado único, palestino, laico, livre e democrático, com direitos iguais para todos que queiram viver em paz com os palestinos. É isso que nós chamamos vocês a se somarem à campanha de boicote para que leve a justiça à Palestina, porque não se pode falar em paz sem justiça. Obrigada. Bom, a gente tem mais 20 minutos aqui no auditório. Acho que dá para abrir para algumas provocações da plateia, quem quiser fazer. Eu tenho uma aqui para começar, pensando que Palestina é um dos casos mais debatidos e, ao mesmo tempo, como a Soraya lembrou, tem tão poucos livros. Acho isso foi uma coisa que sou editor da Autonomia Literária. Vamos lançar um livro de um palestino que mora em Gaza, Mohamed Omer. Isso eu fazia muita feira da USP, assim, faz 5 anos que eu trabalho como livreiro. Você tem os maiores massacres, a Operação Margem Protetora, por exemplo. Você tem 2.600 pessoas mortas, nas quais 70% era civil. Isso nem na Síria, lá, o Assad, os drones, você tem uma margem tão grande de morte de civil. Você tem livro publicado, best-seller na Europa, mas você não tem publicação no Brasil. A Soraya estava todos os clássicos em relação à Palestina, está tudo em inglês, espanhol. Você vai na Livraria Cultura, Palestina. Palestina, você vai lá, On Palestine, aí Chomsky, tudo em inglês, assim. E aí você pensa, é tão debatido. Uma editora grande é uma empresa capitalista, quer dinheiro? Por que não vende algo que tem uma demanda querendo ler? Não faz sentido. Então não é capitalismo isso aí. Isso é outra coisa. É uma linha ideológica que não quer simplesmente vender o que tem demanda para ler e ganhar dinheiro. Não tem isso. Eu queria perguntar assim, o que vocês acham desse meio? Por que será que o movimento sionista tem uma penetração tão forte em boa parte do mundo intelectual, editorial? Porque você não tem essas coisas. Documentários também, você tem um monte de documentário. Por que não está no Netflix? Eles ganham dinheiro com visualização, porque não está espalhado. Levantar essa questão, aproveitando aqui Salão do Livro, questão palestina, vocês que circulam nos meios editoriais. Acho que a gente pode fazer uma rodada de 3 provocações e aí parte para a próxima. Aí tem a resposta e parte para a próxima rodada. Pode ser. Ou vem aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para os 3 debatedores. Para o Reginaldo, ele falou uma coisa, eu tenho total acordo com ela, que a questão central do Oriente Médio é, de fato, o colonialismo, e que é uma região que resiste a esse poder hegemônico. Agora, como a Soraya disse, os regimes árabes, apesar de estarem nesta região, eles colaboram com a colonização. Então, a Arábia Saudita tem um governo aliado dos Estados Unidos, o Egito tem um governo aliado dos Estados Unidos, o regime sírio, Hafez al-Assad, traiu os palestinos no Setembro Negro, depois invadiu o Líbano a pedido de Henry Kissinger. Então, queria que você comentasse como é que essa dinâmica entre as classes sociais no Oriente Médio, do ponto de vista da resistência. Queria aproveitar os seus conhecimentos também para te perguntar sobre, você citou a posição do Brasil, e teve um diplomata brasileiro durante a ditadura militar, que foi Azeredo da Silveira, que teve talvez a posição mais progressista no governo brasileiro, primeiro em reconhecer o direito do povo palestino a ter um Estado, ainda que ele defendesse a política de 2 Estados, mas o Brasil votou na ONU reconhecendo que o sionismo é uma forma de racismo. A decisão da ONU depois foi cancelada, em 91. Então, queria que você comentasse um pouco como é que se dá isso, comparando
com o que nós tivemos nos últimos anos, apesar de ter um governo de esquerda no Brasil, a colaboração com a indústria de armamentos de Israel se multiplicou. Para a Soraya, eu queria que a Soraya comentasse o seguinte: a gente aqui está no Brasil, vem numa onda de protestos nas ruas por parte das mulheres. Eu queria que você comentasse o papel das mulheres na resistência. E para a Simone, é o seguinte: eu sou ativista sindical, integro a CSP com lutas. Nós definimos de não manter qualquer relação com a central sindical israelense, Histadrut. Eu queria conhecer a opinião dela sobre o assunto. Queria aproveitar e lembrá-la que ela citou a greve mais importante que ocorreu antes da formação do Estado de Israel. Essa greve de 1936 foi uma greve feita pelos palestinos, e essa greve ela reivindicava não pagar impostos mais para o mandato britânico, de tal forma a exigir que o mandato britânico cessasse a imigração de imigrantes judeus para a Palestina. Então, eu queria que você comentasse isso. Quer fazer duas e depois mais duas, então? Podemos fechar, se só... Para começar, vamos passar então o Nasser, a Soraya e a Simone. Bom, em relação... Vou começar pelo Azeredo, né? Aí eu acho que é uma questão que se insere dentro da política externa do Geisel, né? Quer dizer, a questão, na verdade, o sionismo e a questão palestina é um elemento dentro de um conjunto maior, não que ele tivesse uma posição específica. Naquele momento, o Geisel estava tomando vários direcionamentos que significava um certo afastamento dos Estados Unidos, né? Então, foi a política nuclear com a Alemanha, né? Isso foi um grande problema dos Estados Unidos. O apoio, veja só, aos comunistas angolanos, apoio do Geisel, né? Então, foi o auge daquilo que se diz do realismo, né? Do pragmatismo, do realismo, etc. Tanto é que o Kissinger adora o Azeredo, né? Escreveu várias coisas elogiando o Azeredo e a política diplomática brasileira por esse sentido, vamos dizer, mais autonomista. Então, foi importante, fundamental, você tem toda a razão de lembrar isso, mas eu não consigo ver uma política específica em relação à Palestina. Quer dizer, foi um elemento, quer dizer, eles ficaram, o Geisel deliberadamente escolheu temas, né, sensíveis aos Estados Unidos para dizer, isso quem manda somos nós, né? Ele gostava de dizer, a nossa política não é feita em Washington, é feita em Brasília. Então, tem todo esse ar. Isso é uma. A outra, nenhuma exclui a outra. O Brasil, a abertura comercial que estava tendo com os regimes árabes, né? Vai intensificar muito, venda com o Iraque, venda armamentista, a Mendes Júnior estava indo para lá. Então, isso também era um tipo, na época, de credenciamento junto aos regimes árabes. Já vou comentar a questão dos regimes. Então, e que foi muito importante para essa coisa, né? Quer dizer, da entrada dentro do mundo árabe, a entrada comercial, a entrada política no mundo árabe. Então, é nesse sentido, tanto é que foi uma coisa isolada. Se fosse alguma coisa do grupo do Geisel, vamos chamar assim, dos militares, ela continuaria. Foi muito, muito pontual, muito isolada. Mas só também além, eu acho que hoje tem uma outra questão. Eu acho que a gente não pode ficar olhando para a diplomacia. A diplomacia em estrito senso, né? O que eu estou falando aqui, eu falei para o Marco Aurélio Garcia, num debate. Até brinquei e falei assim, Marco Aurélio, eu prefiro, eu que defendo a causa palestina, estou preferindo que vocês falem mal da Palestina, né, mas tenham boas relações comerciais e fortaleça a Palestina. Fala bem de Israel e corte os laços econômicos de Israel, porque todo esse momento que intensifica,
dos governos estaduais, além do Alckmin, o que mais teve relação com as empresas Israel foi do Tarso Genro, que abrigava lá o Fórum Social, trazia os palestinos, todo mundo Tarso Genro e tal. Então, também queria falar para o Tarso Genro, precisa fazer fórum lá, a gente agradece. Para de ficar dando dinheiro lá para eles, né? Então, eu acho que é por aí. A questão dos regimes árabes é importantíssima e é uma questão que tem um nível ideológico muito forte. Por quê? Porque essa coisa do nacionalismo, né? Embora tenha caído, do nacionalismo árabe, e como todo nacionalismo, para não aparecer as contradições de classe, né? O nacionalismo é uma da... Não vou voltar a grande as discussões que vêm lá das internacionais, mas o nacionalismo cumpre isso. E o nacionalismo árabe, claramente, sempre foi isso, do Nasser, do Saddam, e tem a simpatia pela boa parte da esquerda, né? Não vai dizer se é a esquerda, mas tem a simpatia. As brigas que eu estou tendo aqui no Brasil com os caras que apoiam o Assad, eles me xingam mais do que os sionistas. Criticar o Assad. Então, é uma luta dupla. Por quê? Porque todas essas elites, por isso que eu não gosto de olhar para o governo, as elites. Essas elites, claro, elas fazem parte disso, senão não se realizaria esse projeto. Mas elas têm essa duplicidade. Faz o discurso da causa palestina, se voltando para a sociedade, né? Não tem nada de concreto em relação aos palestinos, né? Então, ele é um tampão que eles tentam controlar os movimentos sociais dentro dos seus países, né? E a Palestina cumpre um pouco esse papel, né? Mas esses regimes árabes são, sim, não sei, mas é um odioso, como todos, mas é um dos piores que existe. Estava falando aqui dos massacres. Quem que fez massacre dos palestinos na Jordânia? Massacre na Síria, Líbano, Sabri Shatila, quem apertou o gatilho não foram os judeus, foram os libaneses. Os judeus cercaram o campo, né? Eu sou de família libanesa do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Eu, com exceção do meu pai, já digo por quê, cresci, não é que falando, criticando palestino, mas ninguém se lixa para a causa palestina, se lixa, estão nem aí. Então não é só governo também, boa parte da população. E o meu pai não, mas por quê? Porque era comunista. Então a causa palestina é a causa da esquerda. Quando eu vim para São Paulo, eu sou do interior em 77, 78, a grande maioria, olha como é que mudou, que defendia a causa palestina em São Paulo era judeu. A grande maioria era judeu. Nas elites aqui não tinha essa coisa. Os judeus intelectuais. Depois teve um retrocesso desses judeus aqui. Foi para o sionismo. Depois a gente não nomear vários deles que viraram sionistas e de esquerda. Mas, enfim, então essa coisa do regime árabe é bom trazer e é bom discutir isso. Essa coisa dos refugiados tem mostrado isso. Eles estão se lixando para refugiados palestinos que vêm da Síria. Em todo lugar do mundo, em São Paulo. Então, eu estou de saco cheio desse negócio de comunidade árabe de São Paulo. Faz porra nenhuma. Tá certo? Porra nenhuma os palestinos. Outro dia, o diretor da Câmara de Comércio Árabe pôs lá no Facebook, comemorando que o Brasil estava recuperando a relação comercial, etc. Eu falei, muito bom, parabéns. E aí, os refugiados, o que vai ter nisso? Até hoje ele não me respondeu. Mandei e-mail, mensagem celular e tal. Câmara de Comércio Árabe é explícito de elite. A elite está lixando para essa causa. Palestina ou causa, vamos dizer, causa de esquerda no mundo árabe, né? Vamos dizer assim. Né? Bom, a questão do apoio. Bom, é difícil medir isso, né? Mas, sim, em termos numéricos e em termos qualitativos. Em termos numéricos, hoje, infelizmente, não precisa ser muito, afinar muitos instrumentos, é dizer que, de uma forma geral, apoiam a política do Estado de Israel, né? É interessante que o Sharon, né, sempre esquerda e direita tem uma coisa de identidade e tem de relativo como são os outros, né? O Sharon, observe o Sharon era extrema direita, de repente o Sharon ficou direita, de repente ele ficou centro, de repente ficou centro-direita, ele estava quase indo para a esquerda. Não é porque ele mudou, é porque tinha gente mais do que ele, né? Então a Simone falou aqui agora do ministro da Defesa. O Netanyahu, perto do Lieberman, é centro, não sei não, você está indo para alguma esquerda. É um negócio, e tem gente à direita do Lieberman. A Elet Shaked
Kennedy, aquela que falou que tinha que matar todos os filhos palestinos. Eu tenho um orientando, foi meu orientando mestrado, doutorado, que é judeu, ele foi lá pesquisar, e aí os bairros lá que tem os russos, judeu, que é onde ele vem, ele foi expulso de lá, ele é judeu, diz que foi expulso. Ele falou que é um negócio horroroso, que ninguém... Então, é um negócio direita lá completamente. Agora, por outro lado, o lado otimista também. O que proliferou de centros, né, de ONGs, de denúncia, de publicização, de crítica, de estar engajado na luta, né, quanto o Estado de Israel, quanto o governo de Israel, é muito forte também, eu não sei de número, mas de publicidade, de filmes, de documentários, de depoimentos poderosos, né, o Break the Silence, tem vários. E o que a Soraya apontou, aquilo que é o Papa é o cara, né? Não tem outro igual a ele. Mas outros na esteira dele também, que ele abriu, né? Que vem e tal. Então, tem um negócio punjante lá dentro também. Não é sem luta, não. Né? Mas, em termos eleitorais, é complicado. Agora, se a gente olhar, por exemplo, a outra organização, os Estados Unidos, as pesquisas de opinião pública mostram que a grande maioria dos judeus nos Estados Unidos são ou esquerda, assim, o sionista de esquerda, ou esquerda, mas, enfim, que é contra a política desse Estado de Israel e tal. Só que quem são os organizados e tem dinheiro é a direita. Então, não adianta também a gente falar em numérica, a gente tem que falar em organizados, né, que tem a ver com a sua pergunta. Eu não sei dizer, eu só tenho minhas paranoias, mas que são os organizados, olha, porque se eu estou dando esses dados do comércio que nós temos, né, o Brasil, aqui e tal, com o governo de Israel, não tenho dúvida que está também nas editoras, nas TVs, não se diga, né, nas televisões, etc. É óbvio que tem isso muito, muito forte, né? Então, portanto, creio que é um papel aí papel importante que vocês estão trazendo aqui, essa coisa da editora. Eu me lembro, né, e vou ficar com essa questão também, que alguém precisa pesquisar, quando estava, eu já esqueci tanto ataque a Gaza, não sei se foi 2010, não sei não. Estava tendo esses ataques muito, muito fortes, etc., e houve a manifestação do governo brasileiro, o Luiz era o chefe de gabinete, só para lembrar, não sei quando foi, o Luiz o Mercadante. Né? Aí a Mônica Bergamo deu uma notinha, aquela notinha valeria uma tese de dissertação, tese de doutorado, estou estimulando todo mundo. A notinha era o seguinte, e a Mônica Bergamo é confiável nas coisas, que o Aloysio Mercadante tinha linha direta com aquele, que é um desses sionistas, Cláudio, não sei o quê, né? Linha direta com ele, né? E que todas as questões que diz respeito a acordos, tratados, cooperação, etc., era com esse cara. Né? Então, essa linha direta, ela falou isso e acabou. Não falou mais nada. Então, é isso, quer dizer. Agora, a gente fica olhando para a diplomacia, por isso que, veja só, quando falou, chamamos nosso embaixador de volta. O que tem isso? Que bobagem é essa, gente? Chamou, voltou. O que alterou? Nada. Fica essa imprensa e gente discutindo. Outra coisa, esse negócio de diplomacia. Acho que eu vou divergir de vocês nisso, mas vou explicar a minha divergência. Quando veio essa indicação do embaixador para o Brasil, de Israel, eu não sou contra, porque ele representa o governo de Israel. Veja, ele representa o governo, não é? É melhor que seja ele. Para que disfarçar? Colocar um cara que faz coisa bonitinha e tal. Ele mesmo. Israel não ocupa a terra? Tá. Ele não faz parte disso? É um bom representante de Israel. Que bobagem. Então, parar com esse negócio da diplomacia, isso é uma idiotice, não fica olhando para isso. Vamos parar de olhar para isso. Parar para as coisas concretas, cooperação, acordo, tratado, que é a questão material da política internacional. Parar com esse negócio. Veja, volta e meia, estava falando aí, o Brasil vai romper, larga a mão, não vai romper nada, porque tem coisa econômica muito forte. Né? Venezuela e os Estados Unidos, na época do Chaves e do Bush,
Todo dia a gente estava dizendo que ia entrar em guerra. Vocês já olharam o comércio de petróleo, na época que estava o Bush e o Chaves? Ele não se manteve, não. Aumentou a venda de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Parece que nós não vivemos no capitalismo. É um negócio muito estranho, né? As pessoas... Então, fica criando essas imagens assim, de simbologia. Parece que o Itamaraty está no céu, ou no inferno agora com o Serra. Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar onde teve. Ele está relacionado com os negócios que o Brasil tem no mundo. É isso. Eles têm que prestar contas para esse pessoal, senão eles caem. O Serra é ótimo que está lá, eu também estou gostando, porque assume, é isso mesmo, não tem disfarce. Não fica negócio, do Itamaraty, não sei o que, aquelas coisinhas. É essa visão mesmo, tá certo? Bom, é isso. Desculpa. Primeiro, adorei. Tenho que dizer aqui que estou adorando. Então, sobre a primeira colocação que você fez, né, o porquê disso, de terem poucos autores árabes, né, eu acho que isso está por trás de toda essa situação que o Reginaldo acabou de colocar. É capitalismo, não é interesse do capitalismo vender qualquer coisa, vamos pensar. Né? É interesse do capitalismo você vender alguma coisa que a pessoa vai ler e vai pensar, puta, tenho que derrubar esse sistema? Né? Desculpa, e como esse, que fala assim, não é árabe versus judeu, é outra coisa? Pior ainda. Então, eu acho que tem a ver com isso, com quem domina, né, com quais são os interesses, né, hegemônicos aí, né, e tem a ver com essa base material, de fato. Né, quais são os autores que vão trazer alguma formação crítica ou que vão doutrinar? Né? Quais são os autores que podem até trazer alguma coisa, mas não vão aprofundar? Né? E eu acho que reproduz a lógica colonial aqui no Brasil, né? Assim, de país semicolonial. Então, o mercado editorial está reproduzindo isso. Eu penso assim. Pode ter, assim, é lógico que o sionismo sempre esteve próximo do poder. Né? Outro dia eu vi na lista, a gente participa da Frente Palestina, no WhatsApp da Frente, uma pessoa colocou, como se fosse uma baita novidade, né? Assim, tem 3 sionistas no governo. E quando não teve? Né? Quando não teve? Tudo bem, temos que lutar para tirar eles do governo. Agora, eu gostaria de saber qual é a novidade. Porque sempre estiveram. É isso que o Reginaldo está falando. Né? Eu vou falar a verdade para você. Eu não acho que seria melhor trocar um embaixador que é dito de direita, porque eu não acredito nessa direita e esquerda. Para mim, a esquerda sionista só faz as coisas mascaradamente, como você falou. Mas foi a principal arquiteta da limpeza étnica. Foi ela que conduziu a limpeza étnica nos principais momentos na história da Palestina. Né? E a gente viu o deputado Jean Willis namorando com essa esquerda sionista, dizendo que a gente tinha que ter diálogo. Isso é mascarar e deseducar as pessoas para o que é a questão palestina. Né? Então, o sionismo direita-esquerda só mudou a forma, a hipocrisia, na verdade. Né? Então, é a mesma coisa. Eu também acho que trocar o embaixador nomeado por outro, a política é a mesma. Né? Agora, dá visibilidade para a causa. Por isso que eu achei importante o que foi a campanha para tirá-lo, para dizer aquele cara não, porque não sei o quê. Não que vai ter algum resultado concreto. Eu vou né? fazer para ele voltar. Eu vou fazer para ele voltar. Vai dar visibilidade também, vai dar uma polêmica, uma visibilidade. Nós precisamos discutir a questão palestina, é importante. Né? Mas você tem toda a razão. E não vai ser num ambiente diplomático, né, que é um ambiente, como você falou, o Itamaraty que está de olho nos negócios, não, que nós vamos resolver essa questão. Né? Não é isso que nós vamos resolver essa questão. É em processos como esse, aprofundando processos como esse, com uma direção revolucionária clara, né, e consequente, que leve umas lutas até o final. Né? É isso, não tem como. É derrubar o capitalismo, é derrubar o imperialismo, né, como fase avançada do capitalismo, para poder avançar nesse processo. E é um processo mundial. Né? Não tem como fazer em um único lugar. A questão palestina é emblemática, porque ela é uma causa da humanidade, ela é internacionalista já por excelência. Né? Então, o centro ali, uma luta importante para a libertação da Palestina, né, pode levar a avanços que a gente espera que sigam mundialmente. Né? Então, só para comentar isso, assim, que eu achei
Interessante, mas adorei a sua fala, viu, Reginaldo? Aprendi muito hoje com você. Com relação ao apoio à causa palestina dentro de Israel, infelizmente, ele é minoritário. Infelizmente, né? Infelizmente. Essa linha de solidariedade entre os trabalhadores, que a Simone explorou corretamente, que não havia conflito desde sempre, historicamente, ela se rompeu há muito tempo, né? A partir da colonização sionista, da expulsão dos palestinos, da proibição da exclusividade de trabalho para judeus, desde lá atrás, né? Ela é anterior à Nakba, muito anterior à Nakba, infelizmente, né? E foi criado um proletariado judeu justamente para formar um novo capital sionista, né? E esse capital, esse proletariado judeu, precisaria romper com o sionismo e com os benefícios materiais que ele tem com a manutenção de um Estado sionista, para que se recupere essa solidariedade. Sem isso não é possível, né? Infelizmente, a gente tem antisionistas, né, em Israel. Não, desculpa, infelizmente poucos, é isso que você tem razão. Felizmente tem, mas são poucos, minoritários. Infelizmente é minoritário, né? Muita gente não consegue entender muito por que a gente fala de derrota do projeto sionista, por que a gente fala que não é possível humanizar o sionismo. E eu sempre gosto de fazer uma analogia, que é, alguém acha que seria possível falar em humanizar o nazismo? Se fosse o Holocausto, nós lutaríamos ao lado dos judeus contra o nazismo, né? E é isso que eu digo para os judeus, que têm uma ilusão de que aquele Estado é porta-voz deles, né? E que fica com a cultura do medo, de que vocês têm que romper com isso, vocês têm que romper com o sionismo, né? Porque o sionismo é essa política de colonização, apartheid, ocupação, genocídio, racismo, né? Então tem que romper com isso. Então não há possibilidade de humanizar o sionismo. A única possibilidade é que os judeus, os israelenses que vivem lá dentro, rompam com o sionismo. Aí é possível, sim, atuar juntos. Infelizmente, hoje é minoritário. É um setor muito minoritário, muito pequeno. Com relação às mulheres na resistência, eu sempre gosto bastante quando colocam isso, porque é um mito, né? E é bom desmistificar isso. As pessoas dizem... Eu lembro que quando foram as revoluções no Egito, que apareciam aquelas fotos das mulheres em 2011, eu ia para os debates e as pessoas perguntavam, qual é a novidade, o papel das mulheres, esse novo papel das mulheres? Gente, a luta das mulheres no mundo árabe, né, é histórica, é histórica. As mulheres palestinas foram as primeiras a se levantar contra os primeiros assentamentos sionistas ainda no final do século XIX. Em 1903, elas criaram uma associação de mulheres para se organizar contra a colonização sionista, né? Já nos anos 20, elas se organizavam em associações para lutar contra o mandato britânico, contra a colonização sionista e para derrubar a Declaração Balfour, em que a Grã-Bretanha se declarou favorável a um lar nacional judeu em terras palestinas. Elas foram as primeiras elas foram para as ruas sempre, e sempre estiveram na linha de frente. Em 1936, elas também estavam lá na Revolução, em brigadas, na luta armada, né, e também apoiando em todos os setores. Em 1948, durante a Nakba, havia brigada só de mulheres. E havia destacamentos mistos de 100 pessoas conduzidos e liderados por uma mulher, né? Então, é uma constante. E não só na Palestina, como em todo o mundo árabe. As mulheres se organizavam contra as colonizações francesa e inglesa em todo o mundo árabe, né? Então, é histórica essa participação das mulheres na resistência e nos processos de luta em todo o mundo árabe. E isso segue até hoje. Como eu comentei com vocês, na Intifada são 40% de mulheres, né? E a juventude é o futuro nosso, né? Porque eu acho que em todo o mundo árabe a gente vê uma juventude descrente das lideranças tradicionais, né, que tem dado exemplo, né, a partir das revoluções, dos processos revolucionários no mundo árabe, de que é possível e de que, quando os de baixo se mobilizam e os de cima não podem mais conter,
vai acontecer uma explosão e a possibilidade de transformar aquela realidade. E essa é a situação que a gente tem visto, né, com ascensos e descensos ali na região. Na Palestina, é justamente a sua juventude que está protagonizando esse levante popular, essa intifada, né, descrente de qualquer perspectiva dessas negociações, de negociação, sabe que não vai acontecer pelas negociações, não vai acontecer. Né? Descrente das lideranças tradicionais, né, que capitularam a um projeto sionista. Né? Como eu falei, a Autoridade Nacional Palestina se tornou gerente da ocupação, tem coordenação de segurança com Israel desde os protocolos de Paris, em 94, como parte dos acordos de Oslo, em 93. Né? Contém a resistência palestina. Atua para conter a resistência palestina. Ficou mais fácil ocupar a Palestina após Oslo. Em Oslo, para vocês terem uma ideia, tinha 20 mil colonos assentados. Hoje tem 650 mil. Tem um muro do apartheid que divide a Cisjordânia ao meio. Dentro de Israel tem 60 leis racistas. Ficou mais fácil ocupar, tem um gerente da ocupação ali, reprimindo os palestinos que tentam se levantar. Mas a juventude palestina desafia também essa liderança tradicional. Né? E é do seio dessa juventude que a gente espera que surja uma liderança nova. A gente sabe que hoje é muito difícil, porque uma liderança nova seria morta no dia seguinte, assassinada. Né? Mas é preciso fortalecer a solidariedade internacional e fortalecer a solidariedade e a resistência legítima do povo palestino sob qualquer forma. Acho que é isso. Então, só como algumas considerações finais, também achei o debate excelente, aprendi muito com o professor, com a Soraya, com quem eu sempre debato, né? Achei que foram temas muito interessantes. Queria só reforçar uma coisa que a Soraya colocou, que eu acho que é bastante, assim, é uma pedra fundamental para a gente poder pensar a dinâmica realmente de luta de libertação nacional na Palestina e como ela tem que se encadear, de fato, para uma estratégia de emancipação real, realmente, né? Real, efetiva. Porque, realmente, assim, as direções tradicionais da Palestina hoje, da resistência palestina, ambas, né, as duas organizações mais importantes, elas têm bastante debilidade para poder constituir uma resposta de fundo. O Fatah, na realidade, isso já é histórico, né? Acordou, assinou ali os acordos de Oslo e atuou contra os próprios palestinos na faixa de Gaza, que são governados pelo Hamas. E o Hamas, por sua vez, também é uma organização que, apesar de ter um pouco mais de legitimidade, apesar de ter um pouco mais hoje de ligação com a população, também é uma organização bastante complicada, no sentido de que ela confia na aliança com os governos burgueses muçulmanos, né, como faz com o Irã, com o próprio regime do Qatar, inclusive com um dos Emirados Petroleiros Associados à Arábia Saudita, que a gente sabe que está cumprindo um papel ali de instrumentalizar uma série de conflitos na região, né, enfim, inclusive alguns deles, né, que são protagonizados pelas forças mais contra-revolucionárias que atuaram no interior do processo que a gente denominou como Primavera Árabe. Aqui eu não vou dizer se a analogia com a Primavera dos Povos é legítima ou não. Estou chamando de Primavera Árabe para simplificar mesmo, né, enfim, aqueles levantes que aconteceram há alguns anos. E que divide o povo palestino de acordo com a religião, quando, na verdade, o que seria necessário hoje seria uma unidade, constituir uma unidade da população para que haja, de fato, uma dinâmica de libertação nacional do povo palestino contra a ocupação colonialista de Israel. E, em sendo assim, é claro, né, tipo, se a gente for pensar na Palestina, que vive de embargos, que vive de repasse, que tem sua atividade econômica extremamente prejudicada pelo Estado de Israel, mas também pelos Estados Unidos, que impõe aí uma série de sanções, uma série de determinações, nem ajuda humanitária conseguem chegar na Palestina, muitas vezes na faixa de Gaza. É claro que é muito difícil, para algumas pessoas pode parecer até utópico a gente dizer que são os trabalhadores palestinos que têm que se organizar como classe para poder dar uma resposta a todo esse processo, porque, de fato, é uma classe trabalhadora que veio sendo fragmentada e atacada em muitos níveis. De qualquer maneira, por mais que seja assim,
é uma classe trabalhadora existente, gente, porque também não é todo mundo que está na faixa de Gaza, que vive nos territórios palestinos, que sobrevive, sei lá, do escambo ou da ajuda estatal. Assim, existe uma economia muito deteriorada, mas existem os trabalhadores palestinos. E, realmente, se a gente for pensar num contexto em que nós acabamos de assistir aí, né, aos levantes árabes que tiveram o grande, vamos dizer assim, a grande importância de trazer à tona, depois de 30 anos da Revolução iraniana, né? Aí pensando, eu não estou falando de revoluções operárias e socialistas, estou falando de revolução como aquela ideia de que existe um processo através do qual as massas intervêm e conseguem impor, pela via da luta de classes, uma transformação estrutural num determinado Estado. A última que a gente teve, nesse sentido, foi a ultra-contraditória Revolução Iraniana de 1979, que terminou aí instaurando um poder dos ayatolás. Mas, depois desses 30 anos, parecia que as revoluções elas estavam fadadas a nunca mais acontecer, como um processo de transformação histórico. E, na realidade, esses processos da Primavera Árabe, eles têm o mérito de terem trazido novamente para o imaginário a questão da revolução. Porém, todos eles foram derrotados, se a gente for parar para pensar hoje, né, no resultado que terminou acontecendo. Por exemplo, no Egito, que foi o processo mais avançado de todos, a gente tem contraditoriamente hoje o quê? Uma ditadura cívico-militar na qual o exército cumpre um papel muito importante. Foi um processo que começou por demandas democráticas. Então, assim, realmente, isso implica num cenário muito complexo e que teve a contradição também de, no calor desse auge desse movimento, não se combinar com as intifadas palestinas, que são as questões, que é uma questão fundamental, uma pedra angular da resistência árabe. Então, realmente, a gente tem que pensar muito sobre isso, e aí eu acho que tem uma determinação que ela é exógena e outra que é endógena, porque as potências atuaram aí instrumentalizando esse processo de maneira muito explícita, por um lado, e, por outro lado, existe a debilidade também de que essas classes trabalhadoras não se organizaram para serem os sujeitos, né, não por um problema delas mesmas, mas por um problema, enfim, das suas direções tradicionais, enfim, né, e terminaram não dando aí o tom desses movimentos. E aí isso é que me leva à reflexão, né, a pensar aí a questão que o Fábio colocou, do posicionamento frente ao Stratul, que é a central sindical, né, de Israel. Assim. Como eu faço parte de uma corrente trotskista, né, e a gente parte justamente de que é necessário fazer trabalho de base nas organizações sindicais onde a massa dos trabalhadores está. Então, nesse sentido, é necessário, não obrigatoriamente ser parte orgânica dessas centrais sindicais, evidentemente, mas ter uma política ali para que essas bases rompam com essas direções traidoras. Na minha opinião, a lógica, né, em relação ao Stratut seria uma lógica similar, porque, de fato, por mais atrasada que seja hoje a sociedade israelense, e existe uma direitização não só do governo, mas também da sociedade israelense. A gente viu o cinema de Sderot, que foi uma coisa extremamente chocante, quando, em julho de 2014, se eu não me engano, que foi a última grande ofensiva, né, que o Estado de Israel fez sobre a faixa de Gaza, a gente via aquelas fotos absolutamente chocantes das crianças escrevendo nos mísseis saudações aqui dos colonos, crianças indo para a montanha como se fosse um cinema, pegando a cadeirinha assim e assistindo, né, os mísseis, como se fosse uma diversão. Então, assim, realmente existe uma direitização muito grande da sociedade israelense hoje. Muito grande. De modo que pensar uma unidade dos trabalhadores israelenses, né, com os trabalhadores árabes é uma coisa que é muito mais complicada, porque realmente essa solidariedade ela foi quebrada em 48 e desde então não se parou de ter política nesse sentido. Inclusive, a cidadania rebaixada que os árabes israelenses têm é parte também dessa política consciente, é claro. Então, mas o que acontece? Eu acho, uma posição pessoal minha, assim, que a gente é obrigado a colocar como
política, a necessidade de que esses trabalhadores israelenses, por mais minoritários que sejam, que não compactuam com a política levada adiante pelos seus governos, tal como o movimento pacifista de Israel, que é minoritário, mas é existente, que possam fazer um trabalho de base nessas organizações para poder, nesse sentido, avançar numa perspectiva que seja distinta. Inclusive porque, até bem pouco tempo atrás, a gente viu também um movimento, que foi um movimento inspirado nas praças, né, que contraditoriamente começou na Praça Tahrir, depois foi para a Espanha, mas a gente viu um movimento de ocupação das praças também em Israel, contra o próprio governo de Israel. Isso significa que, automaticamente, vai ser um caminho super fácil se reconstituir os laços de solidariedade entre os trabalhadores? Eu acho que não, acho que é um caminho bastante difícil. Mas eu acho que ali também está colocado, para esses setores mais progressistas, por minoritários que sejam, a necessidade de lutar contra essa burocracia sindical, né, que está aí na Federação do Estado de Israel, na Federação que teve, inclusive, aqui há alguns anos, né, não sei exatamente qual foi a data, mas eu estou até aqui com uma nota aberta, na qual eles vieram aqui fazer uma reunião com a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que é dirigida pela Força Sindical, né, para fazer uma colaboração, de como construir, porque aqui, né, o nosso país é um país bastante bem sucedido no que diz respeito à fabricação de burocratas sindicais, que sentam nas costas dos trabalhadores para pactuar os seus próprios interesses. Então, o acordo de colaboração entre o Brasil e o Estado de Israel não é só em termos militares, de inteligência, de armas, não. Eles vieram aprender aqui como constituir uma burocracia que é uma burocracia, enfim, absolutamente traidora. Então, claro que, desse ponto de vista, por exemplo, a Conlutas, e nós também, que fazemos parte da Conlutas, e todo mundo que se insere aí tanto na esquerda e estuda isso nas universidades, também tem que estabelecer aí uma política bastante crítica, em primeiro lugar, de divulgar essas informações, né, mas bastante crítica em relação a essa burocracia sindical, que também trai o próprio trabalhador israelense, porque eles vieram aqui aprender a fazer o quê? Eles vieram aqui aprender a fazer acordos pelas costas, né, dos trabalhadores. Então, assim, eu acho que nenhuma ilusão nesse tipo de organização, que, na verdade, vai se transformar num grande elemento debilitador aí para que setores mais progressistas da própria sociedade israelense consigam ter mais voz dentro do seu próprio país. Agora, o que a gente não pode abrir mão, em nome de todas essas dificuldades que são existentes, é de uma clareza estratégica, né, de que, pela mão também dos setores da burguesia palestina, se é que a gente pode falar de burguesia palestina com uma economia tão dilacerada, né, mas tem. E que esses setores já demonstraram, bem como todas as outras burguesias árabes, que estão dispostas a rifar o seu próprio povo para manter a sua localização de privilégios. Né? Isso a gente vê a todo momento, na Arábia Saudita, a gente vê no Iraque, a gente vê no Irã, a gente vê, enfim, né? toda a região ali do norte da África, e nem falar do Egito hoje, e do Oriente Médio. Então, acho que a grande questão é o intuito que eu tentei colocar aqui na minha fala de resgatar esse histórico de lutas operárias comuns entre árabes e judeus, é porque, se a burguesia sionista hoje domina dessa forma, é porque ela também conseguiu apagar da própria memória da classe trabalhadora israelense, da própria memória da classe trabalhadora judia, essa história que existiu. Da mesma forma que, mundialmente, as burguesias das principais potências imperialistas apagaram e seguem muito empenhadas em distorcer os maiores feitos que a classe trabalhadora e os povos do mundo fizeram, como foi o caso da Revolução Russa, da Revolução Espanhola, enfim, que, por conta das suas contradições, terminam sendo aí totalmente deslegitimadas, né, nas universidades, nos cursos de história, muitas vezes, nos cursos de economia política internacional do qual eu sou parte. Todos os cursos de humanas. E em todos os cursos de humanas. Então, eu acho que, como o professor está colocando aqui, é uma tarefa nossa resgatar essa história pouco conhecida, porque, se isso aconteceu uma vez, é muito fatalismo achar que não se pode reconstituir essa trajetória. Então, era
Um pouco isso que eu queria colocar. Bom, vamos encerrando aqui e aproveitar e dar uma dica boa para todo mundo, que tem um restaurante palestino, de refugiados palestinos do campo de Armuk, que fica ali no final da Augusta e fica aberto das 4 às 10, das 6 às 10, não, das 6 até nascer o dia novamente. Fica na Álvaro de Carvalho, 190. É o melhor shawarma, shishtaout, kebab, etc., que vocês vão comer, e mais barato, e você ainda pode praticar um árabe, se você souber um pouco, porque ninguém ali fala português, e acabou de inaugurar faz uns 3 meses, então fazer um merchan assim. E obrigado pela presença de todos e pela presença dos debatedores aqui. É isso aí.